Meus prezados irmãos e amigos, é uma alegria estarmos juntos nesse culto da manhã, desse último domingo do trimestre, e também com uma alegria muito especial, pois a igreja aqui no Parque São Mateus está comemorando o seu 9º aniversário. E é com muita alegria que nós estamos participando com o estudo bíblico desta manhã. Nós desejamos que todos estejam sustentados e dirigidos pelo Senhor debaixo da graça do nosso Deus. O tema do nosso estudo nesta manhã é a morte da morte. E tem como base os versículos 54 e 58 do capítulo 15 da carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, e está assim escrito pelo apóstolo Paulo. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Terrível inimiga da humanidade, a morte. A morte morrerá. Ela será lançada no lago de fogo. Temos a rica promessa lá no Apocalipse 21:4 de que não haverá mais morte, porque a morte morrerá. O seguidor de Jesus superará a morte e viverá para sempre. Jesus mesmo disse, segundo a narrativa do apóstolo João, capítulo 11, versículo 25, não cremos em reencarnação, mas em algo mais rico e mais profundo, que é a ressurreição. Se Cristo regressar durante a nossa vida, seremos transformados. Se morrermos antes, seremos ressuscitados para não mais morrermos. Isso está escrito pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 a 16. O crente em Jesus viverá para sempre. Um dia, Deus nos trará a vida, uma nova qualidade de vida, e estaremos para sempre com o Senhor. A morte é paciente terminal, desde o Calvário, e morrerá, enfim, quando Cristo regressar. A segunda vinda do Salvador porá o último prego no seu caixão. Seus dias estão contados na agenda de Deus. Cremos nisto, esperamos isto. Portanto, o fim da história. Os gregos diziam que somos um corpo com uma alma. O corpo é o embrulho da alma imortal. Os judeus criam que a alma é o sopro da vida que impregna o corpo. O homem é alma vivente. Gênesis 2:7. O corpo e alma são mortais. Quando o homem morre, a alma se imobiliza e o corpo volta ao pó. A ideia de reencarnação é inviabilizada neste conceito, neste ensino. A única maneira de voltar à vida é através de um novo sopro. O sopro do Espírito lhe traz vida. Um sopro de Deus fez a primeira criação. Salmo 18:15. Deus também soprou a nova criação ao seu povo. Ezequiel 37:9.
O Espírito continua soprando, enquanto caminhamos para a última criação. Deus está fazendo um novo mundo na pessoa de Jesus Cristo. Neste novo mundo não haverá mais morte. Pois bem, a melhor descrição do mundo sem morte está em 1 Coríntios capítulo 15, este fabuloso e fantástico capítulo escrito pelo apóstolo Paulo, o maior do Novo Testamento, e que a gente deve estudar e ler com muita atenção. É um dos momentos mais brilhantes do apóstolo Paulo, o gênio inspirado pelo Espírito Santo. A volta de Cristo marcará o fim da história e o início do novo mundo de Deus. Mundo sem morte, o mundo da vida plena com Ele, com Jesus. Tudo está dependente do regresso de Jesus. A morte morrerá. Quando a trombeta soar, a Bíblia nos fala em Mateus 24:31, o fim começará quando a trombeta soar. Ela soará num momento qualquer da história, num abrir ou piscar de olhos. Vejam que será um momento repentino. A trombeta mencionada aqui era o sofá, que era feito de chifre de carneiro. Ela soava nos momentos de calamidade, também de convocação ou nos momentos de júbilo. Aqui será de júbilo, de comemoração. Será um momento intenso de júbilo. Soará quando Cristo vier por fim à história. A morte está no início da história do homem, que é escrita por eles. Eles inseriram a morte no primeiro capítulo da vida. Desobedeceram a Deus, mas Ele está no comando da história. Mesmo sendo esta feita pelos homens, Ele fechará o último volume dessa história. Ele lhe porá fim. Ele mandará a trombeta tocar. A morte surgiu como maldição, lá em Gênesis capítulo 3, que narra a queda do homem. Cristo veio abolir a maldição e, na consumação da sua obra, removerá por completo. Apocalipse 22:3. Isto trará a ressurreição da humanidade, pois a maldição da morte não mais existirá. Mas quando Cristo vier, muitos estarão vivos. Como será esta mistura de mortos e vivos? O apóstolo Paulo esclarece que quando Cristo vier, haverá uma ordem nos eventos. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51, 52 nos diz isso também. O novo sopro se completará, virá o julgamento final e a morte será julgada. Ela morrerá e nós viveremos para sempre, livres do seu poder. Por isso, o crente espera a trombeta soar e o crente canta maravilhosamente aquele hino 114 do cantor cristão que diz assim: ó, que dia faustoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando Cristo nas nuvens tiver de descer, para assim entre nós habitar. Que soe a trombeta para cantarmos maravilhosamente este hino. Em terceiro lugar, quando a morte morrer, viveremos para sempre com Deus. O homem e a mulher estavam com Deus no início,
mas foram expulsos, pecaram. Na volta de Jesus, Deus e a humanidade viverão novamente juntos. Apocalipse 21, 3, 5. Como dissemos, Deus está reconstruindo o mundo na pessoa de Jesus. Ele está fazendo um mundo novo que se concretizará. Este é o seu plano. Fazer tudo convergir em Cristo Jesus. Efésios 1:10. Quando este dia chegar, Cristo reinará. O novo mundo iniciado em Cristo, com sua obra na cruz, será concluído. O que Paulo antecipou, falando em 2 Coríntios 5,17, a voz do trono então confirmou, Apocalipse 21:5, mostrando a unidade das Escrituras. O apóstolo Pedro também se pronunciou, falando a respeito deste novo mundo. E o apóstolo Pedro, na sua pregação, ele mostrava a unidade das Escrituras, segundo os ensinos do Senhor. E o apóstolo Paulo continuou falando e ensinando. Na descrição do novo mundo, surgem, segundo o Apocalipse, o rio da água da vida e a árvore da vida. Apocalipse 22, 1 e 2. A árvore da vida foi vedada ao homem após o pecado, lá na narrativa de Gênesis. Mas quando a trombeta soar, tudo será recuperado. Nossa vida será para sempre com Deus. 1 Tessalonicenses 4,17. Poderemos viver para sempre junto do Senhor. Tudo isto Cristo conseguiu na cruz. Na cruz, Jesus consumou o plano do Pai. João 19:30. A morte foi ferida na cruz. Paulo zombou dela e nós nos juntamos a ele quando disse: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Podemos assim agir por causa de Jesus. Ao morrer, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Estevão, quando morreu, ele foi ouvido por muitos e o apóstolo escreve e narra as últimas palavras de Estevão, quando diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aliás, sua morte causou grande impacto em Paulo. Ele se referiu a ela algumas vezes. A serena morte de um crente em Jesus abalou o poderoso fariseu e pesou em sua conversão. A morte não mais assusta, entristece, pois nos separa de pessoas que amamos, mas não assusta. Ela não é invencível. Cristo a venceu na cruz. Passaremos por ela, mas nós superaremos. Cristo a minimizou. Apocalipse 5 a 10. Nós vemos que ele a superou na cruz. Jesus morreu, mas voltou a viver. Na cruz, a morte continua viva, mas começou a morrer. Ele a venceu. Nós a venceremos. A cruz não simboliza derrota, mas é vitória daquele que crê em Jesus Cristo. Ele não ficou nela, nem na sepultura. O discurso do apóstolo Pedro no dia de Pentecostes, lá registrado em Atos capítulo 2,
é uma excelente explicação teológica do significado da cruz, da sepultura vazia e o triunfo de Jesus, o triunfo final, venceu a morte. Vitória e perseverança. Em 1 Coríntios 15, nós encontramos ali que este capítulo, um dos mais vibrantes. A força espiritual literária do apóstolo Paulo brilha como nunca e nos faz antecipar momentos fantásticos e maravilhosos que desfrutaremos. Paulo, ele escreve com um argumento e com uma fé tremenda daquilo que ele pregava. O capítulo conclui com um canto de vitória e um chamado à perseverança. Diz assim: mas quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Cantemos a vitória em Cristo e firmemo-nos na fé. A morte morrerá e viveremos para sempre com o Senhor. Que venha o fim. E lembremos-nos a última oração da Bíblia, Atos 22:30, que diz: aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Vem, Senhor Jesus. Meus queridos, quero deixar com todos essa última palavra para que vocês estejam pensando e tomando a decisão na vida. A vida cristã inclui bênçãos materiais, mas é muito mais que isso. Temos bênçãos espirituais, Efésios 1:3. E esperar só bênçãos materiais é ser infeliz. Cristo é para esta vida e para a eternidade. Ainda temos a vida eterna, a vida para sempre com Cristo. Acostumamos-nos com esta expressão, mas como ela é profunda. Louvemos a Deus, porque nós somos possuidores da vida eterna, cremos em Cristo Jesus e temos o perdão dos nossos pecados e com ele viveremos para sempre. Finalmente, Cristo é o nome sobre todo nome, e todo joelho se dobrará diante dele. Ele deve ser o nome em nossa vida. O que temos e teremos é por causa dele, o nosso Salvador. Que Jesus Cristo seja o seu Salvador e Senhor da sua vida, para todo sempre. Amém.